Boa noite, vamos para a nossa live agora de quarta-feira. Antes de começar a nossa live, eu quero agradecer a todos vocês que se solidarizaram com o Davi Lucas. Eu estou fazendo essa campanha, participando dessa campanha para arrecadar esse dinheiro para esse medicamento que ele precisa. É um menino de menos de 2 anos de Volta Redonda que tem AME tipo 1, uma doença gravíssima, e ele precisa desse medicamento único, que é uma vez só que a pessoa pode tomar até os 2 anos de idade, que custa 12 milhões. Eu sei que a família já entrou na justiça para tentar conseguir a ajuda do governo, mas sabe como é que é, né, gente? A gente tem que ajudar porque as coisas aqui demoram muito. Mas, enfim, quem puder participar dessa campanha, eu agradeço. E hoje nós vamos trabalhar com uma outra coisa. Nós vamos falar sobre arte, sobre meio ambiente, sobre paisagismo. E a pessoa que vai fazer isso comigo hoje é a Maritza de Orleans e Bragança, uma pessoa muito querida para mim, eu tenho que dizer para vocês. Ela é minha irmã, né? É assim, interessante eu poder fazer essa live com a minha irmã. Mas a Maritza tem uma trajetória muito segura e firme na área de paisagismo e como artista plástica. Ela já fez trabalhos incríveis que já foram publicados em jornais e revistas, como, por exemplo, o Labirinto da Música, essa mega instalação em Vassouras, que é uma viagem para você visitar e entender a ressonância, a dissonância, é muito bonito. E outras coisas que ela fez também, como o Labirinto do Tempo, o Jardim do Papa, que ela criou um Jardim do Papa todo em cima de flores e plantas e de meditações de Santo Inácio de Loyola. Então, é uma live que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai falar sobre coisas muito interessantes dessa relação com a natureza, dessa relação com a arte, né? E como é que a gente combina tudo isso com as paredes vivas e esculturas vivas que ela faz, tá bom? É outro assunto e a gente vai entrar nessa viagem maravilhosa que eu acho que todo mundo gosta, que é uma coisa que é a natureza e o meio ambiente e a arte. Então, vamos ver se a Maritza já entrou. Maritza, eu estou na dúvida se eu entro com você em Maritza ou entro em paisagismo. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver se ela entra. Eu vou entrar com ela em Maritza Atelier. Então, vai nessa. Que ela tem um Instagram oficial com tudo que é dela. Oi, Maritza! Oi, Márcia! Tudo bom? Tudo, tô achando o máximo fazer a nossa você. live vai ser muito boa. Obrigadíssimo pelo convite. As suas lives têm sido maravilhosas. Eu só ouço tantos elogios de como você entrevista bem e como os assuntos são interessantes. Então, eu estou assim, super feliz de estar aqui Pois para é. falar um pouco do meu trabalho também. Vamos testar com você, né, Maritza? Olha, é minha primeira live, hein? Vamos ver. Sua primeira live? Mas que Verdade. bom, Maritza. Eu estava falando que você sempre se interessou, né? Que você criou essa integração entre natureza e e a questão toda plástica, né? Olha só, porque entrou aqui uma frase aqui. A natureza e as artes plásticas. Você faz essa combinação muito bem. E eu queria que você começasse dizendo aqui para a gente o seguinte: como é que você chegou a isso, né, Maritza? Porque eu me lembro de você sempre muito assim, muito carinhosamente olhando para a natureza. Mas como é que o que te levou a ir para o paisagismo? Olha, eu acho assim que a gente tinha em casa um ambiente sempre muito ligado a artes, né? Começar pela Mônica, nossa irmã mais velha, que era autodidata em pintura. Você escrevia, mamãe sempre gostou de balé e sempre teve muitos livros de arte e tal. E vovó nem se fala, poetisa, que a gente estava sempre escutando as poesias e a maneira tão assim livre que ela criava, né? Tão interessante. Então, isso foi uma coisa que eu fui, assim, desde pequena, assim, muito interessada. A gente tinha livros de arte lá em casa, eu ficava, assim, fascinada, abrindo aqueles livros. Me lembro a primeira vez que eu fui ao museu em Londres e vi um livro com aquele quadro que eu vi, estava no livro, quer dizer, que tudo foi muito emocionante. E, então, eu sempre fui muito ligada à arte. E eu me lembro, assim, primeira coisa, muito criança, no apartamento que a vovó vivia em Copacabana, e tinha um jardim com umas jardineiras, uma varanda.
e tinha umas suculentas super diferentes. Eu me lembro, assim, eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos. Falei, nossa, que coisa diferente, que coisa interessante. E aí, a partir daí, eu fiquei mais ligada, né, em natureza. A gente também morou na Gávea durante um bom tempo, né? Eu mudei para lá com 3 anos. A gente tinha aquela vista estonteante do Morro dos Irmãos, com aquela vegetação exuberante. Eu ia passear no Parque da Cidade com a babá, com quem fosse, vendo aquelas cachoeiras, aquelas pedras maravilhosas, o projeto Aquários do Isaac Karabichevski. do Karabichevski. Então, isso tudo, assim, eu acho que foi uma coisa que foi me atraindo muito para a natureza, né? Uhum. Eu sempre gostei muito de arquitetura, até comecei estudando arquitetura, mas quando eu sentia, assim, aquela coisa, 4 paredes, sabe? Muita construção, eu falei, não, não é essa a minha praia. Minha praia é a natureza, é o paisagismo, né? Uhum. E só para Maritza, completar... mas eu me lembro que você falou uma coisa interessante para mim, que você estudou no Jacobina e que a arquitetura do Jacobina te trazia desde pequeno umas lembranças muito bacanas do que era uma construção bem feita. É, então, eu acho que, assim, algum tempo atrás, eu voltei ao Jacobina, quando já não era mais escola, era um instituto para umas informações que eu precisava. E quando eu cheguei e vi aquela fachada tão bonita, neoclássica, com umas bolas de cantaria espetaculares, eu me recordei da minha, quando eu era criança, e esperando para me buscarem, e eu passando a mão naquela pedra linda, super bem feita, e eu me dei conta de como é importante a gente ter uma boa arquitetura, do tudo que envolve a gente, dos espaços, do bom gosto, enfim, eu acho que o visual é uma coisa muito importante. Eu acho que isso ajuda a gente a construir, né, interesses e gostos diversos, né? E isso acho que me despertou para a arquitetura. Agora, Maritza, como é que você chegou ao Jardim do Papa? Porque você sabe, o Jardim do Papa para mim é uma coisa muito emocionante. A gente estava conversando sobre o jardim, eu me lembro de você indo para o Sumaré, ouvindo música e sempre muito ligada e desenhando, porque você desenha com muita facilidade, né? Como é que foi essa história do Jardim do Papa? Olha, o Jardim do Papa foi uma coisa assim extremamente emocionante, porque eu recebi um telefonema que ia ter a Jornada Mundial da Juventude em 2013 e eles queriam reformar o Sumaré inteiro para a chegada do Papa Bento XVI. E como ele estava velhinho, queriam fazer um jardim de meditação lá no centro do jardim, né? Que era um quadrado assim, tipo uma casa estilo espanhol com um quadrado no meio e um jardim pequeno. Aí me chamaram, eu comecei a projetar, mas aí houve aquela revolução toda, Bento XVI anunciou, o Papa Francisco foi eleito, e aí eles retomaram o projeto. E aí eu fiquei assim, poxa, primeiro Papa sul-americano, primeiro Papa jesuíta, e eu achei aquilo tão interessante, falei, eu tenho que fazer, eu sempre gostei de fazer coisas temáticas, né? Eu comecei fazendo muita coisa no Casa Cor, até Patrícia Maia foi super querida, me convidou a primeira vez e lá eu comecei fazendo esses jardins temáticos que sempre me faziam, eu adorava fazer, porque na verdade não tinha, eu era a dona do jardim, então eu podia ter muita liberdade, e era uma provocação para puxar as pessoas para perto da natureza, sabe? Aquela coisa de, né? Enfim, fazer uma proposta diferente. Então, eu achei que eu devia fazer um jardim temático também. E acabei chegando, pesquisando Santo Inácio de Loyola, pesquisando sobre o Papa, sobre ele ser jesuíta, eu cheguei a Santo Inácio de Loyola, que formou a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. E o Santo Inácio de Loyola tinha uma coisa muito interessante na vida dele, né? Ele era um militar que foi ferido, ele viveu no século, acho que, se não me engano, XV, e ele foi ferido durante uma batalha, ficou doente, e na casa dele, ele era um homem abastado, vivia num castelo, tinha uns livros sobre a vida de Jesus, de santos. E ele começou a ler sobre Santo Inácio, sobre a vida dos santos, e ele contemplava, ele ficava deitado na cama, contemplando a natureza. E, de alguma forma, ele entendeu que essa contemplação da natureza, até está escrito isso, é uma coisa que arrebata as pessoas. É E verdade. traz ela aproxima elas da natureza, faz com que elas fiquem mais próximas. E isso fez com que ele entendesse que existe a existência de Deus, a existência de uma força divina,
da espiritualidade. Então, ele viajou para Jerusalém, que ele achava que precisava conhecer a vida de Jesus de perto. Depois, chegando lá, ele entendeu que a fé não precisava, você não precisava ter onde Jesus estava. A fé, você poderia ter ela em qualquer lugar, né? E ele funda a Companhia de Jesus e ele cria os exercícios espirituais, que é muito interessante, que ele acreditava o seguinte: o homem precisa, para ter saúde, ele precisa se exercitar fisicamente. Olha que coisa avançada, né? Não, super, né? Para a época dele. Para a época, super avançada. Super avançada. E para você ter um crescimento espiritual, ele achava que tinham que ter exercícios. E aí ele cria esses exercícios, que são divididos em 4 semanas. E eu acabei pesquisando e vi que isso é muito utilizado em diversos lugares, né? Com leigos, com ordens de padres que não são jesuítas, com congregações de freiras. Soube disso também, que eu achei muito interessante. Então, o jardim era um jardim pequeno, quadradinho, e aí o que eu pensei? Fazer cada ponta daquele jardim seria uma semana dos exercícios espirituais. Não é que interessante? E aí, como é que eu faria isso? Né? Cada semana tem um tema, e eu então escolhi plantas, plantas que teriam nomes que fizessem um vínculo com aquela mensagem, vamos dizer assim, daquela semana. Por exemplo, Maritza, quais seriam as plantas? Por exemplo, deixa eu ver aqui, olha. Por exemplo, a terceira semana, que é a Paixão de Cristo, seria a palmeira laca. Não sei se dá para ver aqui, olha. Olha. Então, a palmeira laca, ela tem esse caule vermelho, né? O palmito vermelho. Vamos dizer, isso representaria o sacrifício de Jesus, os antúrios vermelhos. Isso aí é o livro que você fez, Maritza? Então, exatamente. Isso aqui foi um livro que eu acabei fazendo, que eu mandei de presente para o Papa Francisco, né? Olha, está lá no Vaticano esse livro. Está lá no Vaticano, exatamente. Mas, assim, eu fiz esse projeto todo, né? E fiquei assim, pensando, bom, eu tenho que saber se eu posso realmente apresentar isso, se está de acordo, né, com a igreja, né? Se eu estou dizendo alguma coisa errada. Para o Papa, né? Tinha que fazer tudo certíssimo, né? Certinho, né? Então, eu tive, há muitos anos atrás, quando eu comecei a me interessar por paisagismo, eu tive eu fiz um curso no Jardim Botânico com o padre Josafá, que é o reitor da PUC. E eu fiz um curso sobre filosofia da natureza, como o homem, através do tempo, enxergava a natureza, aquela cultura de tem que extrair tudo, tem que destruir, né? E até ele explicou uma coisa interessante, né? Que até hoje, essa cultura do século, vamos dizer, XVI, XVII, algumas pessoas carregam até hoje, tem uma visão de uma forma antiga de ver a natureza, né? Mas, enfim, aí eu fui até o padre Josafá, levei o projeto para ele, e ele falou, minha filha, tem que meia hora só, mas vem aqui. Aí eu apresentei todo o projeto, e ele falou, olha, eu achei super bacana, me deu algumas dicas, e falou, pode fazer, me deu uma dica assim, bota a coroa de Cristo. Coroa de Cristo. É uma flor, né? É uma flor. É um arbusto, uma planta que parece a coroa que Cristo, né? Assim, simulou. Você tem foto dela aí também? A foto aqui dela acho que não está muito boa. Deixa eu ver. Não, porque aquilo que você mostrou não é um pouco o jardim, um pedaço do jardim que você mostrou? Deixa eu pegar aqui. Então, aí, o que eu achei só interessante do padre Josafá é que quando eu acabei toda a explicação para ele, ele falou, tá ótimo, bota cada semana uma cor, representada por uma cor. Eu falei, então tá, padre Josafá. Ele falou, vou te dar um presente. E aí ele pegou um livro que se chamava Meditações Ecológicas baseadas nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Que coincidência, né? Que coisa! Eu achei aquilo tão interessante. Falei, nossa, acho que eu estou no caminho certo, vamos embora. É verdade. E aí eu levei o projeto foi aprovado, e aí a gente começou a execução lá no Sumaré. E, nossa, e olha, foi tão emocionante, porque
eu chegava lá, ouvindo as músicas da Clara, era uma coisa assim tão incrível, sabe? Fazer esse jardim para o Papa Francisco foi demais, realmente foi incrível. Agora, você falou que ele falou para botar cores diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira semana dos exercícios espirituais é o homem com ele mesmo, é o homem se conhecendo. Então, ele falou que seria o roxo. A segunda semana é a vida de Jesus, entre os homens, o pecado, o conhecimento, os homens. Então, seria o amarelo, porque também Jesus era o sol para muitos. A luz da vida. A luz da vida. A terceira semana era o vermelho, que era a paixão de Cristo. E a quarta semana era a ascensão e ressurreição. Né? Então, era branco, seria o branco. Né? Eu até acabei fazendo depois uma escultura também, que eu acabei dando para o Papa, dos jardins, daquelas esculturas vivas de planta, que tinham 4 assim, aberturas, né? E cada abertura tinha uma cor. E você não tem cópia dela aí não, para a gente mostrar, não? Você sabe que eu até aqui tenho, mas aqui foi para ele, na verdade, foi uma em aço cortem, aço inox. E a que eu tenho aqui, olha, é uma, assim, não sei se dá muito para ver. É um pouquinho mais afastado que dá para ver, para não ficar em cima da luz. Assim tá melhor, né? Que lindo, hein, Maritza? É um jardim em miniatura, né? Espiritual, hein? É como se fosse o jardim em miniatura aí dentro. Exatamente, um jardim em miniatura. Agora, Maritza, você me contou também que teve um problema com bueiro, que eu achei uma coisa incrível isso. Não, olha, eu acho que assim, às vezes tem coisas que são assim emocionantes e, sei lá, significativas, assim, eu acho que fantásticos. Bom, deixa eu contar então. A gente estava fazendo lá o jardim, vou mostrar aqui uma foto do espaço. Mostra. E aí, tudo pronto, aquele chão branquinho, bonitinho e tal, né? Olha, vou mostrar aqui. Aqui é o projeto, não sei se vai dar muito, um pouco escuro. Olha, aqui é o projeto. Só que o projeto, eu preciso dizer que você desenha e pinta tudo, né, Maritza? Eu gosto muito de fazer a mão livre, né? E aí depois aqui o projeto pronto, olha. Olha que lindo. Nossa, que bonito, hein, tá Maritza? Tem um banco e tem uma pia. Depois você vai explicar isso, hein? Tem um banco e o meio que tem esse redondo no meio, né? Então, o projeto inicial não tinha a ideia de botar esse bueiro no meio. Bom, só para relembrar, então seriam os 4 cantos, cada canto uma semana, cada canto teria um ponto cardeal, porque os jesuítas levaram a fé católica para o mundo todo. E aí tem o banco, que é onde o homem senta para se questionar, né? A pia batismal, que é o batismo. E no meio não tinha nada, tinha só uma cruzinha. Aí chegou o engenheiro da obra e falou: Maritza, você me desculpa, mas eu vou ter que botar um bueiro aí nesse meio. Nossa, o bueiro era um caos, né? Aí eu falei: meu Deus, mas olha, moço, vai ficar horrível, não é possível. Aí ele falou: não, a gente vai ter que pôr, é o encontro das calhas, tem que limpar, não tem jeito. Eu falei: tá bom, deixa lá, vou resolver. Aí eu falei: bom, vou fazer uma tampa falsa e vou botar um pedrisco diferente, já que tem uma bola ali, vou botar a cruzinha, que o Padre Josafá disse que eu podia pôr, ok. E aí botei e ficou pronto. Aí teve um dia que eu estava, vou mostrar de novo aqui. Eu estava conversando com uma freira que mora lá, em Sumaré, e aí ela falou: minha filha, está ficando tão bonito. Aqui tem a coroa de Cristo, né? Tem a paixão de Cristo, tem a ressurreição. E, né, minha filha, e lá no meio tem a consagração da hóstia, né? Eu falei: o quê? Eu falei: nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí eu falei: gente, é incrível, né? Incrível como é que as coisas acontecem sem a gente ter até nem domínio, né, delas, né? Providência divina, hein, Maritza? Providência divina. Então virou a hóstia consagrada no meio do Jardim do Papa. No meio do Jardim do Papa. Foi muito incrível. Muito lindo esse seu trabalho, Maritza. Agora eu também queria falar sobre um outro trabalho seu que eu amo, que é também aquele Labirinto do Tempo, que foi uma das primeiras instalações que você fez, né? Também foi na Casa Cor, no Jardim. Eu me lembro das pessoas entrando, nunca tinham visto um labirinto assim tão próximo numa instalação, numa Casa Cor, e todo mundo entrava lá e queria
ver e tocar. Achei tão bonito aquilo. Você tem aí alguma coisa? Tenho, tenho. Então, ai, deixa eu só abrir aqui, Zé. Ah, abriu, que susto. Abriu? Eu vou pegar aqui umas fotos aqui para gente, para mostrar para vocês. Então, o que aconteceu foi uma coisa assim também muito interessante, porque deixa eu só botar aqui, Labirinto do Tempo, né? É porque ela tem outro labirinto, gente, o labirinto da música. Que esse é uma mega instalação em Vassouras, dentro de um parque temático lindo. É, olha, aqui está o Labirinto do Tempo. Ó, Então, a pessoa entrava, né, percorria. Explica aí um pouco como é que era. então, a história, bom, começou um pouco pelo seguinte, eu uma vez estava em Nova York e fui ver uma exposição do Richard Serra, era 2007 mais ou menos, no MoMA. E foi uma exposição dele espetacular, que ele fazia umas paredes de aço cortê inclinadas, e aquilo dava uma sensação física, sabe, uma sensação sensorial sensacional. Aí aquilo foi uma coisa que me encantou. Eu falei, gente, que trabalho, que material incrível, que coisa fantástica. E aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu quero usar isso, um dia eu quero usar isso. E eu sempre gostei de pintar, desenhar. E eu falo, gente, eu tenho que voltar para a arte, porque eu sinto falta. É uma coisa que, né, me realiza, me completa. E aí surgiu essa casa em Laranjeiras, o Casa Cor, e um espaço maravilhoso. E eu falei, de repente deu um estalo, vou fazer um labirinto do tempo. Então eu resolvi fazer essa instalação. Olha, aqui, deixa eu só mostrar aqui como é que é mais ou menos vocês entenderem que ela é assim. Tinha um banco lindo também que você desenhou. Era uma instalação em espiral e que você entrava e ela contava resumidamente a história da evolução da natureza. Desde as briófitas, a era carbonífera, né? Enfim, 3 bilhões de anos atrás, quando surgiram as briófitas, que eram assim, os musgos e tal, aquela coisa que saiu da água para começar a habitar a Terra. E a natureza ela teve essa evolução. Ela começou com os musgos, depois surgiram as pterodófitas, que são plantas que são as samambaias, que têm aquelas sementezinhas que voam com o tempo, com o vento, né? Uhum. Depois a evolução da natureza, o mundo era muito úmido, né? Depois até a Terra começou a ficar mais árida, mais seca. Então a vegetação foi se adaptando. E aí surgiram as sementes mais rígidas, que são as gimnospermas, que são as sementes dos pinheiros e tal, que são mais rígidas, né? E finalmente surgem, com a evolução da natureza, as sementes que são as frutas, que são as angiospermas, que é a forma mais evoluída da natureza se reproduzir, que é muito interessante. Então, eu através essa escultura, esse labirinto espiralado, as paredes verdes iam contando essa história do labirinto do tempo, né? E era muito divertido, porque no final, olha, aqui tem algumas fotos, no final do labirinto, deixa eu mostrar aqui, ó, você se deparava com uma parede, olha, aqui é a entrada, Uhum. depois, olha, no final do labirinto, você chegava no centro e você tinha uma parede que você se olhava por ela e lá dentro você se olhava num espelho vestido de plantas. Era muito divertido isso. É Verdade. Você ficava vestida de planta. Era muito bonito isso, né? Então, Muito. era aquela coisa, você vê, eu sou parte da natureza, né? Pertenço a isso. Então, É verdade. era essa mensagem, né? E foi muito legal, foi uma experiência super interessante. Tinha escola que visitava, tinha professor que ia lá, escrevia. Porque para as crianças era uma viagem, né, pela evolução das plantas. Era muito bonito. A evolução das plantas. E era uma coisa assim mais silenciosa, por você entrar dentro dele, né? Então tinha uma música bonita e tal. E o Casa Cor sempre foi uma experiência muito enriquecedora, né? É verdade. A gente está vendo a Casa Cor vai ser inaugurada agora, né? Quer dizer, um espetáculo. Exatamente. Num formato diferente, mas eu acho que vai ser super bacana, né? A casa super bacana. Eu acho que vai ser incrível. Agora, Maritza, você fez essa instalação super bonita,
Mas depois você passou por uma coisa muito maior, que é o labirinto da música em Vassouras, né? Exatamente. Então, depois que aconteceu esse labirinto do tempo, eu até comecei a fazer as esculturas vivas com plantas, que aí eu peguei, dei uma mudada de escala Aliás, também, não tem né? uma atrás de você? Tem uma aqui, olha. Mas essa aqui está sem planta, olha. Essa aqui não tem planta, mas é uma mini escultura que eu comecei a fazer também, olha. Aham. E São lindas as esculturas. Você fez no último Casa Cor, ano passado, você fez dentro de um jardim com águas, esculturas e luzes e plantas, que foi um sucesso aquilo ali. eu acho que também era essa ideia de, através da escultura, você ressignificar os espaços, né? Você trazer a natureza para dentro de casa, né? Às vezes você mora num apartamento pequeno, então eu acho que é interessante você poder botar a natureza perto de você, sem ser um vaso. Aquilo te expressa mais alguma coisa além de uma planta com vaso, sabe? Tem uma forma geométrica, eu me inspiro muito na natureza que se refaz através de uma semente que cai num telhado e brota de novo. Essa força da natureza, que é uma coisa tão interessante, que ela consegue se reinventar, né? É Assim, verdade. lugares mais inóspitos, né? Então a minha escultura é um pouco inspirada nisso, né? Nessas linhas retas e rígidas com a natureza, que é tão, né, forma tão... Paredes verdes que também você criou, né? Porque você trabalhou com o Burle Marx também, né? Você fez uns estágios lá com ele. Pois é, isso foi uma coisa também muito legal, porque quando garota também, a gente frequentava muito a casa de uns amigos, e o Bolemax era muito amigo desses amigos dos nossos pais. E lá tinha uma parede verde incrível, linda, que não era essa nem irrigada nem nada, era uma parede natural. Ele chegava com aqueles arranjos fantásticos, né, com todo aquele conhecimento dele, e eu ficava assim fascinada. Falei, gente, que homem criativo, que Verdade, diferente. super criativo o Burle Marx. Eu me lembro dele tocando piano, É, cantando e cozinhando também, Maritza, que ele também. cozinhava, lembra? Exatamente. Não, ele era um artista assim em Muito várias completo. áreas, né? É. Muito completo. E também aí eu comecei a me interessar pelo Parque do Flamengo, e aquilo tudo foi assim também me construindo, né, como profissional, porque depois eu fiquei tão fascinada pelo trabalho dele que quando eu comecei a fazer o paisagismo, eu fiz um estágio lá no escritório dele. Mas eu achava que o estágio no escritório, sem entender muito de plantas, não era completo. Então eu passei a frequentar também o sítio dele lá em Santo Antônio da Bica, lá em Guaratiba, né, que era muito interessante. Lindo aquele sítio. Até hoje é uma beleza. Nossa, aquelas plantas, ele fazia aquelas expedições e descobriam plantas novas que levavam o nome dele. Aquilo tudo era muito, muito incrível. Muito, muito lindo. Mas aí vamos voltar agora para o Ah, labirinto da música, que é, você fez lá com a Cristina Braga, aquela super arpista, né? não, a Cristina é uma pessoa assim, encantadora, muito especial. E ela sempre teve um sonho de fazer um parque ecológico, porque a Cristina é assim, uma pessoa muito humanitária, muito sempre querendo fazer, enfim, fazer um pouquinho também para, sei lá, mudar um pouco, ajudar a mudar as pessoas e trazer conhecimento, essa coisa toda. E aí a gente começou a fazer algumas coisas juntas e ela me pediu para fazer um dia. Ela falou, mas eu queria que você fizesse um labirinto da música para mim. Aí eu falei, nossa, Cristina, com o maior prazer, mas o que você quer? Ela falou, você está livre, você faz o que você quiser. Eu falei, Ah, nossa, que incrível. E aí eu fui visitar o lugar, a gente escolheu um platô lindo, porque ela tem uma propriedade linda lá em Vassouras, com o céu de lá é maravilhoso, enfim, é muito bacana. E em cima disso eu comecei a pesquisar. Eu acho que é muito interessante quando você vai pesquisando um tema, que ele vai te levando, né, para a pesquisa vai fazendo o seu caminho, né? Então, o labirinto, eu comecei pesquisando sobre a história do labirinto da música e acabei indo para outras áreas, sabe? De repente, comecei a fazer umas associações diferentes com matemática, com astronomia, com a proporção áurea, com coisas que faziam parte da música, da história da arte,
né, do conhecimento. Então, eu acabei fazendo esse projeto, eu até tenho um pouco dele aqui, e, e esse Maritza, projeto... ele era muito menor e ficou muito maior, né? Exatamente. Ele era para ter sido uma coisa assim, sei lá, de 30, 40 metros quadrados, e depois já viraram 350 metros quadrados, né? Então, é um apartamento grande, vamos dizer Um assim. apartamento bem grande. Para a pessoa visitar, andar por ali e testar. É uma experiência, né? Eu acho que ali, eu, pelo menos, quando eu fui, eu achei aquilo tudo uma experiência. A gente vai entrando e vai experimentando tudo, né? E muita gente ali estava fazendo isso. Exatamente. Eu acho, assim, uma coisa que eu sempre gostei de provocar essa experiência nas pessoas, assim, até pensando também na criança que está em casa, que não sai de casa, que fica na televisão. É tão legal você poder trazer conhecimento, né? Depois eu vou falar aqui um pouco, mas assim, figuras históricas que construíram a nossa cultura e que estão esquecidas, né? Então, você poder colocar aquilo ali num parque, uma criança ir lá e fazer uma experiência interativa com isso, eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Dá um clique, sabe? A pessoa sai dali, tanto criança como adulto também, né? A pessoa sai de ali, que coisa interessante. O que é isso? Quem é essa pessoa? O que ele fez? Aonde vai levar? Então, assim, eu acho que essa pesquisa foi uma coisa que muito interessante porque ela foi me levando, né? E então, o labirinto, vou até mostrar uns desenhos Você aqui. disse que ia mostrar uns desenhos. Esse aqui é o labirinto. Olha o labirinto, gente. Meu Deus do céu, é enorme. É realmente enorme. A gente entra embaixo aqui, né, Maritza? Espera aí. Você entra aqui e você você percorre esse caminho, aí você sobe por aqui. Depois tem essa segunda área, porque ele é dividido em 3 pedaços. Essa aqui é a área da dissonância. Da área de dissonância, vou explicar. Depois a área da consonância e depois a área da ressonância. E acaba aqui com o monocórdio divino, né? Você podia explicar um pouco o que tem nesses espaços? Exato. Então, a primeira área, que é a dissonância, é o surgimento. O som, o que ele é? Ele é uma explosão e uma expansão, né? O som se expande. Tem esse movimento físico. Então, eu, em vez de pensar de fazer, bom, eu tenho que fazer uma coisa ao ar livre, que seja interativa. Então, eu pensei, gente, o som é como o Big Bang. É como a explosão do universo. Então, a explosão do universo foi o Big Bang, ele explodiu, surgiu o universo, né? E aquilo foi se expandindo. E quando ele foi se expandindo, surgiu o tempo e o espaço, né? Essa é a história do surgimento do nosso universo, né? Então, eu achei que isso era uma analogia muito interessante com a música, porque é a mesma coisa, né? Então, esse platô da dissonância, ele começa assim, tem uma explosão, você tem gongos que vieram da China, que a Cristina trouxe, numa viagem dela de apresentações de recitais, né? Você tem essa experiência. Então, você tá ali, você bate naquele gongo, aquela energia, aquele som, é uma coisa assim que acho que penetra na gente como se harmonizasse, sabe? Eu achei uma sensação muito interessante. E aí você vai percorrendo aquele labirinto, ele tem depois a expansão, ele tem o tempo e o espaço, depois o surgimento de como o homem o homem primitivo começa a usar a música, o som, né, para se expressar na cultura, né, deles. E aí a gente passa para um segundo platô, que já é o platô da consonância, porque eu comecei a ver que, como a matemática, esse primeiro momento é quase só o cosmos, né? Astronomia. A segunda parte, que já é a consonância, já surge a matemática, a aritmética, a geometria. Isso tudo foi uma coisa que as pesquisas foram me levando e que depois eu entendi que isso faz parte do quadrivium, que é a cultura grega, né? Que você tem astronomia, matemática, aritmética e música, né? E aí esse segundo platô, eu comecei a ver, gente, a proporção áurea, que coisa fantástica. Pois né? é, Maritza, a proporção áurea é uma coisa tão bonita. Você podia falar sobre isso, né? Porque quem está indo lá está fazendo essas experiências na hora, né? Mas a gente está contando aqui. Como é que é a questão da proporção áurea?
A proporção áurea é uma fórmula matemática que está presente na natureza e que ela está na concha, numa concha, na samambaia, como a samambaia vai desenrolando, na É espiral aquela coisa da espiralada, galáxia. né? Exatamente, é isso aqui, olha. Isso aqui, Isso essa aí aqui é a não fica proporção áurea. perfeita, mas é a proporção áurea. A proporção áurea é uma soma de números que formam quadrados, que sendo colocados juntos, eles vão formando esses meios círculos até chegar a essa fórmula, esse desenho, quer ver? Que eu achei interessante, porque, na verdade, o mundo é matemática, né? Exatamente, eu estava até O lendo mundo tem isso. a proporção tudo da matemática, né? Exato. Então, a matemática ela está na natureza, ela está na música. A música é totalmente matemática, né? Quem estuda música diz que tem uma cabeça matemática incrível, porque você tem que transportar as notas, os acordes, né? Então, a música é muito matemática. E aí, essa proporção áurea, ela era utilizada, ela, né, foi uma coisa que foi se descobrindo, né? O Fibonacci descobriu essa proporção áurea. Aliás, já existia na época dos gregos, mas aquilo foi evoluindo. E ela, até o Leonardo da Vinci usava a proporção, né, também. A proporção áurea ela saiu da matemática e foi para arte, para escultura, para arquitetura, para música. Ela foi se. Você ter a proporção representava a beleza, né? Quer dizer, uma fórmula matemática era perfeita, visualmente era bonito, né? Então, Agora, é interessante é que você pegou tudo isso e transpôs para uma coisa de natureza, com planta e meio ambiente, né? Quer dizer, você quando entra lá, você vai testando as coisas dentro da natureza. Isso aqui eu achei muito legal também. é, Muito diferente, né, Maritza? exatamente. Esse labirinto ele vai se transformando, aí você tem as experiências do Pitágoras, que criou a escala musical através de peças de metal que ele escutou na casa dos ferreiros, ele entendia que o E a tamanho gente daquela bate peça. lá nessas coisas, né? A gente bate lá e tem essa experiência, né? Então, é, isso vai dentro do labirinto, né? São caminhos e percursos que você vai experimentando. E o que é muito legal é que o labirinto acabou tendo um anfiteatro, que não era programado, e esse anfiteatro cabe umas 400 pessoas, e já foram feitos vários shows lá, também com artistas ao ar livre, é uma experiência fantástica, porque você fica ao ar livre à noite, muitas vezes o festival é à noite. É E o Festival do Café, né? Que é uma coisa assim, interessante em Vassouras, né? acho que Vassouras é uma região assim muito interessante, que está assim, uma região que foi muito importante, né, do Brasil no século XIX, porque era uma grande produtora de café Café. e era muito rica. Então, hoje em dia, a região tem fazendas incríveis e o Festival do Vale do Café, que foi até criado pela Cristina Braga, acho que 20 e poucos anos atrás, ele foi resgatando essa autoconfiança e essa autoestima da região, sabe? Então, hoje em dia, Vassouras, as fazendas são lindas, são organizadas, e você pode visitar e tal. E é muito bacana. E agora vai ter um projeto super interessante do Ronaldo César Coelho, que é um museu do século XIX, com peças dele na cidade de Vassouras. Então, vai ser muito legal. Ô, Maritza, eu fico encantado de ver como você trabalha assim, o tema, né? E o tema te leva a fazer outras coisas, né? Você agora, com essas esculturas, eu sei que você ontem varou a noite, né? As pessoas não sabem, mas a Maritza não dormiu de ontem para hoje, que ela está montando uma exposição num shopping lá na Barra da Tijuca, no Vogue Shopping, né? Você tem uma foto aí dessa exposição? Porque, gente, eu tenho que contar para vocês, nós estávamos juntas no carnaval, ela sentou e começou a desenhar tudo que ela ia fazer num minuto. E eu fiquei impressionada e ela, ontem à noite, montou tudo que tinha que ser feito. Foi muito rápido, hein, Maritza? Não, e passou a noite, né, trabalhando, né? Foi uma virada de noite, mas foi muito legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu não tenho. Minha foto está no
celular, que pena. Tá no celular? Ai, que Tá no pena, mas eu celular. adorei, achei que ficou linda a exposição. Então, quem É. quiser visitar o trabalho dela, tá lá como é que é o nome do shopping exatamente? Vogue Square. Eu fui convidada para essa primeira amostra de arquitetura e paisagismo nesse shopping. E é um shopping muito simpático lá na Barra, cheio de restaurantes assim transados, sabe? Tem uma deli super legal. E eu não tinha intenção de fazer nada nesse gênero esse ano, mas de repente surgiu isso, que era uma coisa não muito grande para fazer, e um lugar legal. Eu me animei e acabei fazendo, e foi rápido, foi ótimo, que rapidinho a coisa aconteceu. Mas muito bonito, com as esculturas todas, acho que ficam muito bacana. Pena que você não tem uma foto aí para É, pois mostrar, é. Maritza. Depois você publica. Depois você Vou publica, publicar. né? O Maritza, e essa questão do aço cortem é uma coisa que ficou muito bonito sempre, porque eu acho que o aço cortem, ele por ser muito bruto, né, não vamos dizer assim, quando você olha, ele dá uma integração muito grande com a natureza. E você bota umas plantas dentro que eu acho que fica assim super, sabe, assim integrado. Eu gosto muito dessa sua maneira de colocar o reto, vamos dizer assim, né? O que é feito pelo homem com o que é feito pela natureza, né? É. Então, foi essa a ideia, né? As esculturas vivas, esse contraste da natureza com as linhas retas do aço cortem, esse contraste de materiais também, isso é que fez com que eu desenvolvesse essas esculturas. E eu, assim, eu fico muito satisfeita, eu acho que, assim, tem agradado muito as pessoas e eu espero cada vez mais. Eu gosto de ser sempre, busco ser, tento fazer coisas novas, né? Tá tentando fazer coisas Aliás, novas. eu estou me Adoro um lembrando desafio. daquela escultura, aquela exposição que teve na Marina de coisas gigantescas. Como é que era o nome daquela exposição que você participou? Chamava-se Monumental. Lá na Monumental. A Marina da Cláudia Glória. Mello estava lá, tinha um monte de gente espetacular lá. É um evento que acontece paralelo gente, a exposição lá do Marina da Glória, que agora. Mas Exposição eram de arte coisas do Rio. enormes, né? Essa exposição chamava-se Monumental. Assim, eu sempre procurei buscar fazer coisas que tenham a ver com a natureza. Aquela exposição era assim, uma homenagem à árvore, né? Porque a árvore ela é tão importante para a gente. Além dela ter o ar, né, que ela produz, os alimentos, a semente, as raízes também são incríveis, porque elas vão penetrando pela terra e elas vão conduzindo a água, vão criando uma sustentabilidade, não, uma sustentação para o próprio terreno. É. Então, a árvore é uma coisa interessante. Vamos dizer, se você não tem uma árvore, você tem uma erosão da terra muito rapidamente. A A vegetação natureza é protege fundamental, isso. né? É. É. Então, Maritza, eu estou achando assim, uma delícia estar conversando com você. Eu estava querendo. Você me disse que tinha uma frase que você gostava muito sobre a natureza, que você disse que queria me dizer aqui no final, não sei qual é. Mas você disse, não, Márcia, eu vou falar uma frase no final da nossa entrevista. olha, essa frase, quer dizer, tem várias frases assim bacanas, né? Mas essa era um pouco sobre o labirinto, quer ver? Que eu achei sensacional, do Mário Quintana, né? A música é a arquitetura do tempo e a arquitetura é a música do espaço. Eu acho linda essa frase, não é? Muito bonito, Maritza. E que você continue criando sempre, Maritza. Você só Obrigada, Márcia. Adorei. Não, foi uma coisa tão diferente para a gente estar fazendo essa live. Foi ótima, querida. Foi ótimo. Adorei Parabéns aí também. pelo seu trabalho. Obrigada. Sucesso nessa outra exposição de arquitetura e paisagismo que você está participando, tá bom? Tá ótimo. Obrigadíssimo. Sucesso aí nas suas lives, tá bom? Um Obrigada, beijo querida. grande. Beijo. Beijão. Gente, olha, foi muito bom, né? Foi muito bom. Maritza, não estou conseguindo fechar aqui, Vou dar um beijo aqui para você. Obrigada. E vou dizer para vocês que a gente volta na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre paisagismo, natureza, exercícios espirituais, meditação, né? Tudo que de bom que a gente pode até
perseguir na vida e para poder melhorar e viver cada vez melhor. Então, boa noite para vocês e eu volto aqui sexta-feira, às 7h30 da noite. Boa noite. Tchau, Maritza. Tchau, Márcia. Beijo. Tchau.